Romanos 13, do 11 ao 14. Vamos juntos. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próximo agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Pai, mais uma vez, nós nos dirigimos de maneira humilde e reverente ao Senhor em oração. Te agradecemos porque já fomos muito abençoados aqui nesta manhã, com tudo o que foi cantado, com a Tua palavra que foi lida, com a entrega de dízimos e ofertas, e com esta oração, Pai, na qual o Senhor se instrumentalizou para abençoar nossas famílias. Agora pedimos que o Teu Espírito abra o nosso coração, para que a palavra do Senhor entre e os planos e os propósitos do Senhor para cada vida aqui sejam levados a bom termo. Eu não tenho mensagem, Pai. Eu estou aqui para entregar a mensagem do Senhor. Sei das minhas limitações e conto com a Sua graça e com o Seu poder, me ajudando, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, tudo que nós enxergamos, lemos, vemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 12, é uma aplicação de tudo que ele trouxe, desde o capítulo número 1 até o capítulo número 11. Doutrina, um verdadeiro compêndio doutrinário do capítulo 1 até o capítulo 11, quando ele vai falar da nossa queda, de que somos todos pecadores, de que todos nós carecemos da glória de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus. O homem sem Deus, ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele vai falar da obra da justificação pela fé, única e exclusivamente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando o pecador se arrepende e crê na obra do Senhor Jesus Cristo, é aplicado na sua vida a obra da justificação. Ele vai falar também, dentro desse contexto de 1 a 11, do poder do Espírito para a nova vida. Para que nós não venhamos a pensar que o Evangelho é um conjunto de regras morais. Tudo que Paulo escreve a partir do 12, ele está pressupondo naquilo que ele escreveu até o capítulo número 11. E a partir do 12, como se ele estivesse dizendo assim, tendo em vista todo esse arcabouço doutrinário, em cima dessa doutrina, vocês vão viver assim. Aí ele começa do versículo 1 e 2, no capítulo 12, falando a respeito da nossa vida em relação a Deus. Não vos moldeis com este mundo. Do versículo 3 até o versículo 8 de Romanos 12, vai falar da nossa vida a respeito de nós mesmos, nós e Deus, pessoalmente. Do versículo 9 até o versículo 16 do capítulo 12, ele vai tratar da minha vida em relação à igreja, como eu devo me comportar em relação aos meus irmãos da igreja. E a partir do versículo 17 até o 21, em relação aos inimigos, aqueles que me desejam mal, ele vai dizer que a gente não deve tornar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem.
isso do 17 ao 21. Ele adentra, então, o capítulo 13, falando da nossa vida como comunidade cristã dentro da sociedade. E ele, então, estabelece, do versículo 1 ao 7 do capítulo 13, a nossa relação com as autoridades. Toda autoridade vem de Deus. E como nós, cristãos, devemos lidar com as autoridades, respeitando as autoridades, considerando as autoridades, orando pelas autoridades, entendendo que não pessoas, para não ter confusão, mas o princípio da autoridade tem origem em Deus. A partir do versículo 8 até o versículo 10 de Romanos 13, ele vai trabalhar a questão de como nós lidamos com a lei de Deus e o amor para com o próximo. Outrora, as pessoas fracassaram em relação à lei, mas Ezequiel diz que Deus tirou de nós um coração de carne e nos deu, tirou de nós um coração de pedra e nos deu um coração de carne. A Bíblia diz em João 1,12 que todos aqueles que creram em Jesus, que o receberam, foram feitos filhos de Deus. Agora, na nova vida, na nova aliança, em Cristo, com essas duas grandes bênçãos que Ele conquistou para nós, através da sua obra, que duas grandes bênçãos foram essas? O perdão dos nossos pecados e poder no Espírito para vivermos a nossa vida. Então, do 8 ao 10, a lei de Deus e o amor ao próximo. Como eu me relaciono com o próximo? Como eu manifesto o meu amor pelo próximo? Eu tenho preocupações com o meu próximo? Eu tenho me esforçado para amar, e amar na Bíblia não é só sentimento, é atitude. Eu tenho essa preocupação com o bem-estar do meu próximo? E por último, que é o texto que nós lemos, do 11 ao 14, a nossa consciência em relação ao tempo que nós estamos vivendo. É o tempo das trevas, mas nós somos da luz. O mundo, ele está mergulhado em trevas, jaz no maligno. Mas como eu, que fui alcançado por Cristo, que tive os meus pecados perdoados, que recebi poder do Espírito, devo viver diante desses dias, quando a Bíblia diz que o fim está próximo. E esse é o nosso tema. O fim está próximo. O relógio está tic-tac, tic-tac. Então, chegamos no final do capítulo 13, para pensarmos a respeito da realidade de que, como cristãos, como comunidade cristã, vivendo nessa sociedade que jaz no maligno, a nossa consideração em relação às autoridades, a nossa relação em relação ao amor ao próximo, à lei de Deus e a nossa consciência diante desse tempo. Por isso, o versículo número 11 começa assim: tudo isso, ou seja, principalmente, é tudo isso que ele escreveu anteriormente, a partir do capítulo 1, mas principalmente tudo isso que ele escreve a partir do capítulo 12, que é a parte da aplicação, que é a parte prática. Não vos conformeis com este século, transformai a vossa mente, não pense de si mesmo além do que convém, sirva a Deus em fé com o dom que o Senhor lhe deu. No que depender de vós, tende paz com todos. Não trate o inimigo com o mal, mas faça o bem. Então ele está dizendo assim: tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. Paulo pressupõe que aqueles crentes entendem, naquele tempo, que a nova era estava chegando. Nova era não é esotérico, nova era é o novo tempo, é Cristo. Está chegando, e quanto mais hoje, mais de 2000 anos depois dessa fala de Paulo. Então Paulo estava falando para crentes, e ele entendia que aqueles crentes estavam ali fazendo a leitura do tempo. Qualquer criança hoje, de 10 anos, ao ouvir as notícias e ao ver os acontecimentos, é capaz de dizer que o mundo está indo de mal a pior. E isso anuncia para mim e para você
que o fim, de fato, está próximo. E o fato de nós percebermos pelos acontecimentos que a Bíblia confirma cada um deles, que são corroborados com a Escritura, está perto, deve nos fazer pessoas vigilantes, despertas, acordadas. Eu repito o versículo 11, tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, como o tempo está avançando, como o fim se aproxima. O tempo está se esgotando. Versículo 11. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Não é hora de cochilar, não é hora de dormir, é hora de acordar, de despertar, de envolvermos tempo e investirmos tempo naquilo, sobretudo, que é eterno, que dura para sempre. Muitas coisas existem para nos distrair, muitas coisas existem para nos envolver, para tirar o nosso foco, e muitos crentes estão distraídos, sonolentos, envolvidos por um torpor espiritual, de pijama. E nós vamos ver aqui mais à frente que pijama não deve ser a nossa vestimenta. Nós precisamos estar acordados, irmãos. Nós precisamos despertar, irmãos. Nós precisamos levar a sério a obra de Cristo na nossa vida, que nos concedeu perdão total e absoluto, e nos concedeu poder no Espírito, para viver uma vida de luz e na luz. Então nós devemos nos comportar como soldados que estão de fato na guerra, porque a vida cristã não é um passeio na Disney. A vida cristã não é um passeio num shopping suntuoso. Como é que a pessoa fica no shopping? A vida cristã é uma guerra, é uma batalha, e nós precisamos estar atentos. Soldado não dorme na guerra, soldado batalha, luta. E diante do fim, eu e você precisamos focar no que é mais importante. E o mais importante, sobretudo, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa vida com Deus. E entenda, pegue bem as palavras do apóstolo Paulo, que todo esse nosso cuidado com a nossa vida com Deus não elimina a nossa vida aqui na sociedade. Ele fala das autoridades, ele fala do amor ao próximo. Então, eu preciso viver esta vida aqui, mas na luz e como luz. Sobretudo, ele diz, porque o fim, ele está próximo. Versículo número 12 diz: a noite está quase acabando, e logo vem o dia. Essa era de injustiça, de proliferação do pecado, essa era de trevas, essa era que jaz no maligno, está terminando, está acabando, está passando. Esta era em que parece que o mal vai prevalecer, está passando. E vem o fim, e vem o dia. O sol da justiça está nascendo. A brilhante estrela da manhã está chegando. Amém, igreja? Amém. Quando fala dessa era, é como se fosse, termina a noite e chega o dia. Então é aquele período entre a madrugada, quando uma noite está terminando e o dia está chegando. Essa era de se levantar a bandeira do pecado, essa era de motivar o pecado, essa era de uma maneira frontal combater os princípios da Escritura
ela está findando e o novo dia está raiando, Jesus está chegando. Diante de tudo isso, Paulo diz: desperta, deixa de besteira, deixa de gastar energia com coisa que não vale nada, que não significa nada, ou no máximo vai durar 100 anos, 80 anos. Temos que trabalhar, diga amém. Temos que prosperar, diga amém. Temos que ser um bom testemunho, diga amém. Mas tudo isso só vai durar no máximo 100 anos. E tem gente que aplica a sua vida nas coisas dessa era, como se a vida terminasse aqui. E gasta tanta energia nessas coisas e esquece às vezes do principal. Não precisa levantar a mão. Mas quantos de nós aqui, 30 de dezembro, 31 de dezembro, ou nos últimos dias de dezembro, falamos assim para nós e para Deus: 2024, eu vou ler a Bíblia toda. 2024, todo dia eu vou tirar um tempo para ler a Bíblia, para orar, para fazer minha devocional. Começou 2024, e o primeiro dia foi uma benção, o segundo também, o terceiro também, mas veio o quarto, veio o quinto, falhou, diminuiu, e talvez hoje não esteja mais cumprindo o voto que fez. Mas quantos de nós faltamos um dia de trabalho? Quantos de nós deixamos de estudar, aqueles que estão aí se preparando para cursinhos, para alcançar alguma vaga aí no Enem, deixamos de estudar aquelas 6, 5 horas. E isso não é errado, tem que estudar, tem que trabalhar. Mas nós precisamos colocar as coisas no devido lugar. E nós devemos priorizar aquilo que é prioridade da nossa vida. E Paulo, para os seus leitores contemporâneos, ele está trazendo uma palavra de alerta. E creio que nessa manhã o Espírito Santo está trazendo para mim e para você uma palavra de alerta. Desperta, porque o fim está próximo. Essa noite está passando, o dia está chegando. Então é hora de nós acordarmos. Fica aí perdendo tempo, brigando às vezes, envidando energia naquilo que é passageiro. Lembro-me de uma história, já contei aqui algumas vezes, que é uma história com E, não é história com H não, com E, é um conto. Que uma mulher foi convidada a entrar numa gruta, uma rocha lá, e ela podia entrar ali e pegar todo tipo de coisa preciosa que ela quisesse. E ela tinha um tempo que o relógio marcava, e quando aquele relógio começasse a apitar, ela tinha alguns segundos para sair dali. E a pessoa dizia: você pode entrar, pegar tudo o que quiser, mas não esqueça o mais importante. E aquela mulher entra naquele espaço, naquela gruta, e começa a ver tantas pedras preciosas, tesouro, ouro, e entra com uma criancinha, como aquele rapaz está segurando ali atrás, uma criancinha no colo, e ela começa a pegar pedras preciosas, começa a pegar tesouro, e daqui a pouco ela entendeu que uma mão só para pegar a pouca, botou a criança encostada numa pedra e começou a pegar, e o relógio começou a tic-tac, tic-tac, passar a hora. Quando ela olhou, faltavam poucos segundos, com tudo que tinha, saiu correndo. Esqueceu o quê? A criança. Esqueceu o mais importante. Nós estamos cercados de entretenimentos, nós estamos cercados de situações, e eu não estou falando nem de pecado, de coisas legítimas, mas que vão roubando a nossa atenção, que vão minando as nossas forças. E hoje nós não terminamos nem o primeiro mês do ano, e eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, quem está cansado? Tenho certeza que 90% levantaria a mão, porque é um ritmo de vida que nos esgota, que nos exaure, que não nos deixa chegar na Bíblia concentrados, atentos, mas que a leitura da Bíblia parece mais uma forçação de barra. Tiro prazer porque eu estou cansado. Mas por que eu estou cansado? Onde estão indo as minhas forças? E Paulo está trazendo um alerta: desperta, desperta. E nessa manhã o Senhor fala comigo e com você: desperta, acorda, o tempo está próximo,
O fim está próximo, tanto da história como pessoalmente. Eu e você podemos ir hoje, eu e você podemos ir amanhã. O grande engano do nosso coração, às vezes, é pensar que nós somos eternos e que nós só vamos morrer quando nós estivermos velhinhos. Principalmente o jovem tem esse engano de que vai viver e que vai viver. Nós temos visto aí nos primeiros dias de janeiro, próximo a nós, quantas mortes súbitas, de criança, de jovem, de idosos. Fulano morreu, fulano morreu. Sábado passado eu estava no aniversário e o rapaz estava lá também conosco. Quando foi agora quarta-feira, o rapaz caiu de cabeça, faleceu. E a pessoa às vezes vai vivendo como se ela fosse imortal. Mas Paulo está dizendo, o fim está próximo, e tem esses dois aspectos, tanto em relação à nossa vida, que ela pode se esvair, quanto em relação à volta do Senhor. E diante disso, eu e você precisamos estar atentos e alertas. Versículo número 13, ou continuar no 12. A noite está acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras, o quê? Das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Deixe o pecado, deixe as obras das trevas, deixe as obras da injustiça, da carne. Sabe aquela roupa suja, que você não vê a hora de chegar em casa e tirar aquela roupa e jogá-la no cesto e tomar um banho e se revestir de uma roupa nova, de uma roupa limpa? A ideia é essa, tire a roupa suja, tire da sua vida as obras das trevas e se revista com as armas da luz. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, e numa batalha, eu já disse, não se usa pijama. Numa batalha, nós usamos armadura. Ele está pegando aqui a mesma linguagem que ele usou em Efésios 6, a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, a sandália da preparação do Evangelho da paz, o cinto da verdade. Não se vai para a guerra com sandália havaiana de francesinha, não se vai para a guerra vestindo crocs, se vai para a guerra com calçado de verdade, coturno, com aço na ponta. Mas tem muitos crentes que estão indo para a guerra de crocs, estão indo para a guerra de havaiana. Tem muitos crentes que você olha para ele e você não consegue ver a identidade dele como um crente. Está muito confuso, do jeito que veste, do jeito que fala, do jeito que se comporta, do jeito que reage. É igual a algumas pessoas que a gente olha hoje na sociedade. Eu tenho muito esses embates lá em casa. A gente às vezes passa no carro e vê um ser passando, e a gente fica, é homem? Não, é mulher. É homem, é mulher. E você não, quem já viu assim esses seres na rua assim? Você não sabe, eu não estou falando com desrespeito, eu estou dizendo assim, você não sabe se é homem ou se é mulher, porque é estranho, é uma coisa híbrida. E tem crente que você olha para o crente, e a maneira que ele veste, e a maneira que ele fala, e a maneira que ele reage diante das situações, e a maneira que ele se comporta, traz uma interrogação, e você diz, é crente ou não é crente? Crente se despe das obras das trevas, e crente se reveste com as armas da luz. Crente não é amigo do mundo, porque a palavra diz, quem se torna amigo do mundo, se torna meu inimigo. Escute você que flerta com o mundo, escute você que acha que isso ou aquilo é tranquilo, dá para relevar. O mundo odeia os crentes, e Deus odeia o mundo, o sistema. Então é incompatível a amizade de crente com o mundo, com o sistema. Então eu e você
como aqueles que receberam o perdão de Deus e como aqueles que receberam o poder do Espírito para viver a vida na luz, devemos nos despir das práticas do pecado. E ele vai citar essas práticas aqui. E nos revestir da arma da luz. Sermos revestidos. Estar atentos, irmãos, lá no trabalho, na sua casa, na igreja. Estar atento, irmãos. Porque o que identifica a gente como crente é o fruto do Espírito que brota na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Não é o quanto você ora alto, não é o quanto você rodopeia, não é o quanto você faz barulho, mas é o quanto você trata em casa a família, o marido, a esposa, o filho. É o tanto quanto você trata seu amigo, sua amiga no local de trabalho. É o tanto quanto você ama o seu próximo. Então são essas coisas, na prática, que vão revelar a nossa fé em Cristo Jesus. O não tomar o molde desse mundo, mas ter a nossa mente renovada. Aplicar a palavra de versículo 18, no que depender de vós, tende paz com todos. Não é ser briguento, não é ser iracundo, mas ser aquele que promove a paz em casa, no trabalho, no lazer, na rua. Eu sou crente, mas não sou besta. Capítulo 1, versículo 1 da Bíblia de Satanás. Crente, ele tem que estar pronto para levar, entendo o que eu vou dizer, simbolicamente, na face e da outra face. Crente, ele tem que estar pronto para sofrer o dano e para entregar suas causas nas mãos daquele que é justo e que faz a vingança da maneira correta, conforme Romanos 12. Não vos vingueis a vós mesmos. Não se vingue com a sua mão, com o seu dedo lá na internet, mas entregue àquele que faz a vingança correta. Que pecados são esses que nós precisamos nos despir deles, essas roupas sujas? Ele vem, 13 agora. Uma vez, vamos ler juntos? Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Só aí. É uma vida às claras, é uma vida de transparência, é uma vida sem nada para esconder. Ele está fazendo esse contrassenso do dia e da noite, porque outrora se fazia coisa feia de noite, mas hoje não. Hoje se faz coisa feia a qualquer hora. Mas entenda aqui o contexto. Nós somos do dia, então vivamos como quem é do dia, sem nada para esconder, sem medo da polícia bater na sua porta, sem medo da sua mulher pegar seu celular, sem medo do seu marido pegar o seu celular, sem medo de chegar uma denúncia aqui na igreja. É viver com transparência, com clareza, na luz do dia. Pode olhar, pode ver. Eu estou sozinho aqui, mas a minha vida é clara, é transparente, não tenho o que esconder. É isso que Paulo está dizendo. Vivam a vida à luz do dia, nas claras, sem medo. Porque nós somos do dia, nós não somos da noite. Vivamos com decência, à vista de quem? De todos. E sobretudo, eu detesto, agora é uma coisa pessoal, Paulo parou aqui, quem vai falar sou eu. Eu detesto casal que um não tem acesso ao celular do outro. Você é do FBI, você é um agente secreto da KGB, não sei nem se existe ainda KGB. Por que não pode pegar no seu celular sua esposa, seu marido? Se fosse um estranho, tudo bem. Mas o miserável, a miserável, vai no banheiro, leva o celular. Vai dormir, esconde o celular. Isso é uma cadeia, isso é uma prisão. E eu não estou dizendo com isso que você tem coisa errada, mas passa a impressão que sim. Sim ou não? Viva as claras. Olha o celular aí, ó. E eu, como sou bonzinho, digo assim:
Olhe o celular do seu cônjuge. Olhe. Olhe. Pode ser o mais santo que tiver, viu? Olhe. Isso aqui, fulano. Entendi não isso aqui. Ah, isso aqui foi isso, foi isso, foi isso. Tenha cuidado, viu? Não olhe não, porque quando você for ver é tarde. Amém? E filho também. Dê seu celular aqui. Mas pai, tem privacidade não. Quer privacidade, vai para sua casa. Mora aqui, me dê o celular. Deixa eu olhar aqui. Está traficando droga, se está mexendo com êxtase, se está traficando negócio de sexo ilícito, me dê. Amém, irmãos? Todo mundo tem que viver uma vida o quê? Às claras. Se negar, pode ficar cismado. Pronto, Paulo agora voltando. Paulo voltou, amém. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Agora, ele vai dizer os pecados. Não participem de festanças desregradas. Algumas Bíblias vão dizer orgias. Festa cheia de promiscuidade. Eles ali estavam celebrando a vitória do rei, e aquela festa se estendia e virava aquilo que se chama hoje no Brasil de rave. Não vou perguntar aqui quem já foi numa rave para não complicar a sua vida, mas rave é aquele ambiente que pode tudo. Cachorro no cio, para você entender. Rave é aquela festa afastada, dentro de um mato, de uma fazenda, de um lugar afastado, que ali pode tudo. De droga, de cocaína, de bebida, de prostituição, de homem com homem, de mulher com mulher, e de tudo. Era isso que acontecia. E ele está dizendo que quem vive na luz não pode ter esse tipo de prática. Não participem de festanças desregradas. Não participem de bebedeiras. Quantas perguntas eu não já respondi? Pastor, até quanto o crente pode beber? Porque o miserável, ele quer o limite, ele quer o máximo. Até quanto o crente pode beber que não seja pecado? E eu digo assim, se você é miserável, beber, você pode escandalizar alguém? Posso. Se você não beber, você vai morrer? Não. Então não beba, miserável. Mas quer o limite. Até onde eu posso beber? Até onde eu posso ir? E às vezes, passa isso para um filho, passa isso para uma filha, adquire ali um despertar de um alcoolismo. Então a nossa palavra é: evite em nome de Jesus. É claro que o texto está dizendo aqui de bebedeira, o texto está falando aqui de exagero, mas às vezes o exagero começa com um pouquinho. Então, na melhor das hipóteses, evite. E ele continua: de promiscuidade sexual e de práticas imorais. Saia disso, evitem essas coisas. Práticas imorais é uma das palavras mais feias da língua grega. Práticas imorais são aquelas pessoas que já perderam o pudor, que não apenas elas pecam desavergonhadamente, mas elas levantam a bandeira do seu pecado, tipo, vamos fazer uma marcha para liberar a maconha. Não só estão pecando com o uso da maconha, mas querem levar isso adiante e fazem marcha. A parada do orgulho gay. Não obstante estarem em uma prática pecaminosa, abominável, eles então ainda levantam como se fosse um troféu práticas imorais. Uma das palavras mais feias do grego. Perdeu o pudor. Vamos fazer um movimento para a aprovação do aborto. E quando Paulo está dizendo desperta, lá no contexto, você está pensando que ele está falando do nada? Ele está dizendo aqui, não, eu estou falando isso aqui porque eu não tinha outra coisa para falar. É porque havia essa inclinação, como há hoje. Olhe para mim, há hoje
crentes que flertam com o homossexualismo. Eu não pratico, mas não tenho nada contra quem pratica. Eu acho que cada um é dono da sua vida. Não se posiciona, crente frouxo, e pensa que está ajudando as pessoas com isso. Crente frouxo, porque Deus abomina essa prática. Crente que não se posiciona contra o aborto, crente que não se posiciona contra o uso de droga, e vão flertando. O pastor Hernandes foi pregar para uns jovens e disse lá que era pecado beber, pecado ir para a balada. O cara se levantou e meteu o dedo no rosto dele. O que tem a gente ir para a balada? O que tem a gente beber uma cervejinha e no domingo nós não estamos aqui na igreja no culto? E o pastor disse: se você faz isso para a glória de Deus, se você consegue glorificar a Deus desse jeito, pode continuar indo. Como é que se glorifica a Deus numa balada? Como é que se glorifica a Deus se embebedando? Práticas imorais. E gente flertando com isso, achando interessante. Não é legalismo não, irmãos. É cristianismo. E a gente não está fazendo discurso de ódio não. É discurso de amor. Porque você ajuda essas pessoas falando que aquilo ali é pecado. E que existe perdão para elas na pessoa bendita do Senhor Jesus. Deus liberta, Deus transforma, Deus salva, Deus muda. Mas a gente tem que ter o discurso correto. Outra coisa que ele diz aqui para parar: não se envolvam em brigas nem em invejas. Quantos crentes brigando pelo amor de Deus? Gaste a sua energia em buscar a Deus. Gaste a sua energia em servir a Deus. Gaste a sua energia em santificar a sua vida para Deus. Mas gente brigando, o tempo está próximo. Não é tempo de brigar, é tempo de apaziguar. Não é tempo de separar, é tempo de unir. Não é tempo de nutrir ódio, é tempo de perdoar. Veja aí, o próprio Romanos 12, 17 e 18 diz: nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Isso a partir da nossa casa. Quantos relacionamentos aí marcados pela hostilidade, pelo ódio, pela desarmonia. O tempo passando, Jesus voltando e crente brigando, passando dias sem falar, com o cônjuge, com o filho, com o pai, com a mãe. Veja, como diz Paulo, se você de fato é crente, você não consegue falar com o seu cônjuge. Você está com raiva do seu filho, do seu pai. Você tem vontade de matar o sangue do seu sangue. E você diz que é crente. E Paulo está dizendo: deixe de briga. Deixe de briga em casa. Deixe de briga na igreja. Deixe de briga na sociedade. Você é um instrumento de reconciliação. Amém? Deixe de briga. Deixe de confusão. Sexta-feira à noite tivemos aqui um dos momentos mais lindos que eu já vivi nessa igreja. Quando um casal jovem vem diante de Deus, um conhecendo os defeitos do outro, que já são 15 anos de casamento, e diz assim: nós queremos renovar os nossos votos. Nós queremos reafirmar os nossos votos. E eu até disse ao pastor: a gente precisa incentivar isso na igreja. De casais virem aqui dizer: nós queremos renovar os nossos votos. Nós queremos reafirmar os nossos votos. Por outro lado fica: vou separar, vou deixar, porque isso, porque aquilo, vou matar, vou desaparecer, vou fugir, não quero mais. Meu Deus! Deixem de brigar em todos os sentidos. Ceda, abra mão, perda, sofra o prejuízo, deixe na mão dele. 12 de novo, diz: amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Meu Deus, a hora. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco,
diz o Senhor. Se o teu inimigo, que pode ser às vezes o cônjuge, o filho, o irmão da igreja, a pessoa lá no trabalho que Deus botou para aperrear você, foi Deus que botou, não foi o diabo não, para você trabalhar sua paciência, trabalhar seu domínio próprio. Então, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele o quê? De beber. Não é você querer matar o outro. Você é crente. Quem é crente, diga amém. Amém. Não brigue, perdoe, reconcilie, tenha paz, seja da paz. No que depender de vós, tenha paz com todos. Fuja da promiscuidade. Fuja dos pecados sexuais. Fuja da imoralidade. Fuja da briga. E ele termina esquisito dizendo: fuja da inveja. Inveja é sempre eu colocar defeito no que é do outro e achar sempre que o meu é melhor, o meu grupo pequeno é melhor, a minha igreja é melhor, eu canto melhor. É olhar para o seu e achar melhor do que todo mundo, e olhar para os dos outros e ver sempre defeito. Inveja, querer o que o outro tem, o que você não tem. Paulo está dizendo: isso não é coisa de crente. Briga, inveja, não é coisa de crente. E ele termina no versículo 14, arrematando, dizendo assim: em vez disso, em vez de brigar, em vez de ter inveja, em vez de pecado, começa como lá no versículo 1 do capítulo 12, transformar a vossa mente, se revista do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. No lugar de toda essa parafernália de pecado, se revistam do Senhor Jesus Cristo e não fiquem maquinando, tramando como pecar, porque o fim está próximo. Fique de pé e vamos concluir com as palavras de Paulo à igreja de Tessalonicenses. Bote aí, Raquel, por favor, Tessalonicenses 5, 4 ao 8. Eu vou dizendo aqui para você, viu? E a gente encerra assim. Toda a igreja vai ler junto. 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 8. Todo mundo junto, vamos lá? Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito destas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Versículo 17, Raquel. 17, todos juntos. Nunca deixe de orar. Versículo 19, Raquel. Não o Espírito. Versículo 22, Raquel. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. E o versículo 28. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja. Se você sair daqui hoje dizendo assim: eu vou ter essa nova vida em Cristo, eu vou ter, na força do seu braço, você vai se frustrar. Mas se você disser assim: Deus, eu preciso despertar, eu preciso viver essa vida que me torne apto para encontrar-me aprovado no dia do fim. O que é que eu faço, pastor? Eu reconheço que eu estou sonolento, eu reconheço que eu estou dormindo espiritualmente. O que é que eu faço? Leve a sério sua vida devocional dia a dia. Leia a sua Bíblia, ore, se envolva no serviço cristão, participe de uma célula. Não são coisas extraordinárias, são coisas comuns, é o arroz e feijão. Tire um tempinho todo dia, leia a Bíblia, ore, vá no seu quarto, frequente regularmente os cultos, participe de uma célula, da EBD,
devoção a Deus, e de Deus, eu estou dormindo, Deus, eu já fui tão ativo, eu já fui tão usado na tua obra, mas eu estou morto, eu estou morta, eu estou dormindo, me desperta, Deus. E você busca esse caminho da vida devocional, e Deus renova você, e você junto com os santos poderá dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.